Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos acompanha na intimidade do rádio ou também aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar sobre uma constatação óbvia, o mau desempenho histórico da educação brasileira. Nossos alunos, nossos filhos saem do ensino médio sem saber interpretar direito um texto, sem saber operações básicas de matemática, últimos lugares nos testes internacionais. Se a constatação é óbvia, as causas não são óbvias, são polêmicas, e as soluções tampouco. O Brasil mergulhou na dinâmica de Paulo Freire, consagrou um modelo pedagógico, na minha opinião, com forte pendor marxista. Agora, claro, sou eu que estou dizendo, me interesso pelo assunto há muito tempo, gosto da área ou porque sou jornalista, fui secretário de Estado na Casa Civil, acompanhei mais de perto esses problemas da educação, seja também porque sou pai de 3 filhos, 3 crianças em idade escolar, provavelmente como muitos de vocês que estão nos ouvindo ou vendo. Toda a ideia de mudança, de recuperação de métodos tradicionais ou de práticas como homeschooling, por exemplo, sofrem forte resistência de setores corporativos, políticos e da mídia. Está dando errado, mas não mexe em nada. É um setor com alta resistência a qualquer mudança. Do aluno quase não se fala, de pedagogia, de aprendizagem, de qualidade de ensino, idem. Bom, desabafei para agora ouvir o nosso entrevistado. A nossa conversa de hoje é com uma dessas fontes, que há muito tempo é também minha fonte de estudo. Faz muito tempo que ele lança esse outro olhar sobre as causas e as soluções para a educação brasileira, especialmente de crianças de alfabetização. Ele trata, por exemplo, do método fônico, de alfabetização, diferente, a gente ouve pouco falar, vamos conhecer um pouco mais. Enfim, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com Carlos Nadalim, marido da Bárbara, pai da Tereza e do Francesco, é o atual secretário de alfabetização do Ministério da Educação. Ele é formado em Direito, com especialização em Filosofia e mestrado em Educação, é idealizador de um método para alfabetizar crianças que tem mostrado na prática um grande resultado. Professor, secretário, bom dia e obrigado por estar aqui conosco falando hoje com os gaúchos aqui pela Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos que acompanham este programa e eu estou aqui à disposição para tratarmos das ações e dos programas da Secretaria de Alfabetização. Professor, antes de entrar aí nas ações do governo e da sua atuação, conta um pouquinho a sua jornada na área da alfabetização aí. Como é que o senhor veio parar nesse mundo a desenvolver conteúdos tão originais para quem olha, por exemplo, claro, como um autodidata, meio à distância, mas para quem pesquisa, encontrou ao longo dos anos aí, muito antes do senhor chegar nesse cargo, um olhar diferente para a alfabetização? Vamos lá. Então, a minha jornada na alfabetização começa quando o meu irmão sofre um acidente muito grave de moto e eu tive de substituir minha mãe na escola Mundo do Balão Mágico, uma escola da família. E então, eu, como tinha um mestrado em educação, estava habilitado a coordenar a educação infantil e o ensino fundamental 1. Então, eu assumo a coordenação da escola e lá começo a remodelar a forma como as crianças eram alfabetizadas e também a preparar um passo a passo para que as crianças chegassem ao ensino fundamental 1, né, com as habilidades que nós chamamos de precursoras da alfabetização formal. Então, é possível, na educação infantil, prepararmos as crianças para a alfabetização formal e alfabetizá-las, então, no início do ensino fundamental 1. Então, comecei a desenvolver esse trabalho na escola, depois aperfeiçoei também o trabalho de fluência em leitura oral, um componente fundamental para que as crianças compreendam textos, e depois de 2, 3 anos, trabalhando diariamente com as crianças lá no chão da escola, como
o pessoal costuma dizer, muita gente começou a me procurar pela internet para que eu divulgasse o que estava acontecendo na escola, né, para outras pessoas. E foi assim, então, que eu iniciei um trabalho na internet, né, voltado a famílias que queriam alfabetizar seus filhos em casa. O trabalho começou a ganhar muito volume, né, essa iniciativa, e começamos a atrair, num determinado momento, a atenção também dos professores. E foi assim que o deputado Diego Garcia me conheceu. Em 2016, indicou meu trabalho à Comissão de Educação para o Prêmio Darcy Ribeiro. Eu fiquei entre os 10 colocados, mas em 2018, então, o deputado torna a indicar meu nome e aí sim ganhei o Prêmio Darcy Ribeiro, ficando entre os 3 primeiros colocados. Então foi mais ou menos essa minha trajetória. É só um ponto importante: antes de me dirigir à escola, Mundo Balão Mágico, começar a atuar com as crianças, eu trabalhava no ensino superior. Então eu lecionava em cursos de direito, pedagogia, educação física, administração de empresa, e notava ano a ano, né, como os alunos tinham dificuldades para ler e compreender textos simples, né? Então, indo à escola, eu percebi que esse problema deitava raízes lá na educação infantil. E foi assim, então, que eu compreendi melhor, né, as raízes desse problema que assola o nosso país, que é do analfabetismo funcional. Professor, eu vi que o senhor foi premiado, né, pela Comissão de Educação, mas na raiz, assim, ou na base, o que difere esse método que o senhor trata do método convencional aplicado hoje, ainda em grande parte das escolas? Onde está o ponto aí? É o método fônico? Eu sei que o senhor fala de memória auditiva, consciência de frases e palavras, consciência silábica, o senhor fala de consciência fonêmica. O que é a raiz aí desse método que difere do que se tinha até então? Então, na verdade, aqui no Ministério da Educação, nós não falamos sobre metodologias. A política instituída pelo presidente Jair Bolsonaro, a PNA, que foi instituída no dia 11 de abril de 2019, ela destaca os componentes que são essenciais para a alfabetização de crianças, jovens e adultos. Então, veja, de um lado nós temos os componentes, de outro lado os métodos que explicitam esses componentes. E há diversos métodos. Então, há abordagens fônicas, né, das mais diversas. Há a fônica embutida, sintética, analítica. Então, nós não entramos neste aspecto. O que o decreto fala é que são 6 os componentes essenciais para a alfabetização. Quais são esses componentes? Aqui, nós temos a consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática, a fluência em leitura oral, o desenvolvimento do vocabulário, as estratégias de compreensão de texto e a produção de escrita, né? As práticas de produção de escrita. Então, esses são os componentes essenciais para alfabetizarmos crianças, jovens e adultos, levando em consideração o nosso sistema de escrita. Nosso sistema de escrita é um sistema alfabético. Isso significa que realidades sonoras da fala são mapeadas por meio de sinais gráficos. Então, a criança, o jovem, o adulto, né? Enfim, quando um leitor está diante de um texto, ele precisa resgatar um episódio de fala, portando-se como um ouvinte. Então, veja, se o texto ele mapeia as realidades sonoras da fala, ao ler um texto, você vai se portar como um ouvinte. É por isso que, antes de formarmos bons leitores, precisamos constituirmos bons ouvintes. Nesse sentido, o governo lança o programa Conta Pra Mim, que é um programa que sensibiliza as famílias sobre a importância das práticas de literacia familiar. E há 6 estratégias no programa Conta Pra Mim, que são apresentadas neste guia de literacia familiar, numa série de vídeos que aparecem no site do Ministério da Educação. E ali você encontra, por exemplo, a estratégia de interação verbal. Ou seja, os pais precisam melhorar a qualidade de interação verbal com os seus filhos para que as crianças, não é, ampliem o vocabulário, consigam falar com mais precisão, com uma boa prosódia, porque esses elementos são cruciais na formação de um futuro leitor hábil. Então, veja,
o guia destaca a estratégia de leitura dialogada. Você precisa ler em voz alta para as crianças, mas não basta apenas ler em voz alta, é preciso também interagir verbalmente com as crianças antes, durante e depois da leitura em voz alta. Então, o guia apresenta essas estratégias para que, de um lado, as crianças aperfeiçoem a habilidade que é crucial para a formação de um futuro compreendedor de textos, que é a compreensão auditiva. Há uma fórmula que aparece no relatório que foi publicado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara lá em 2003 e ganhou esta terceira edição em 2019, que é muito didática para entendermos, né, as habilidades envolvidas na formação de um futuro leitor. Eu estou tentando localizar aqui a fórmula, achei. Tá aqui. Então, veja, o que é compreensão em leitura? Né? É a identificação automática de palavras vezes a compreensão auditiva. Então, você precisa treinar, desenvolver essas duas habilidades. De um lado, aferir a compreensão auditiva do futuro leitor e, de outro lado, levá-lo, então, ao domínio, né, das relações entre letras e sons, entre grafemas e fonemas. Então, quando a política destaca que a consciência fonêmica é um componente fundamental, essencial para alfabetizar crianças, assim como a instrução fônica sistemática, ou seja, a explicitação das relações entre letras e sons, nós estamos pensando nessa fórmula, ok? Então, para apresentar a vocês um mapa ainda mais claro, né, da formação de um futuro leitorável, no caderno que apresenta a Política Nacional de Alfabetização, nós temos este modelo de cordas, tá? E o modelo de cordas traz para todos uma ideia do conjunto de habilidades, conhecimentos envolvidos na formação de um leitor. Então, veja que nós temos, de um lado, a compreensão da linguagem, tá? E aqui embaixo, os fios relativos ao reconhecimento de palavras. Então, precisamos preparar as crianças para a alfabetização formal lá na primeira infância, lá na educação infantil, e depois alfabetizá-las no início do ensino fundamental. Então, são esses os fios que se entrelaçam na formação de um futuro leitorável, de um leitor fluente, um leitor que será capaz de compreender. Esses materiais estão todos no site, né? Estou dando uma olhada aqui enquanto converso com o senhor. Alfabetização, sem tio e sem cedilha, .mec.gov.br, né? Bem completo. Exatamente. Então, no site, nós disponibilizamos o caderno da Política Nacional de Alfabetização, o guia de literacia familiar do programa Conta Pra Mim. Há também este documento que apresenta para os professores e demais interessados, né, uma espécie de tutorial sobre o Grafogame, que é um aplicativo que o Ministério da Educação lançou no fim do ano passado e já é uma verdadeira febre no Brasil. Várias crianças ali também, né, professor? Oi? Tem cursos ali também, né? Tanto para pais quanto para professores, né? Eu destaco aqui 2 cursos. O curso Formação Continuada em Práticas de Alfabetização. Foi lançado em fevereiro de 2020, por ocasião do lançamento do programa Tempo de Aprender. Então, hoje nós temos 340 mil cursistas nessa formação online, que tem como público-alvo os professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Somos o primeiro colocado no portal AvaMec, que é o portal do Ministério da Educação que hospeda cursos online desta e de outras gestões, certo? Então, diante dessa procura dos professores pelo curso em questão, nós chegamos à conclusão de que existia no Brasil uma demanda reprimida. Os professores ansiavam, desejavam cursos, né, de cunho prático, e é essa a nossa ênfase no curso Formação Continuada em Práticas de Alfabetização. Claro que é um curso respaldado por evidências científicas e mais de 20 especialistas chancelaram essa formação. Há um outro curso também, recém-lançado, que é o ABC, o Alfabetização Baseada na Ciência. É uma parceria entre instituições brasileiras e instituições portuguesas. Do lado do Brasil, a CAPES e o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Alfabetização. Do lado de Portugal, a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade Aberta
de Portugal. Então, nós já temos neste curso 151 mil cursistas, não é? É uma formação, né, que segue parâmetros internacionais. Então, nós efetivamente estamos preocupados no desenho de nossas ações de programas com as evidências científicas. O que dizem essas evidências? Então, não sei se você acompanhou no debate sobre educação nos últimos dias, né? Falou-se muito sobre um governo que sempre defendeu, né, o negacionismo da ciência. Então, por que isso foi dito? Porque, recentemente, nós publicamos o edital do PNLD 2023, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Ou seja, é o edital voltado às editoras que vão produzir os livros que serão distribuídos para crianças do ensino fundamental 1, crianças entre 6 e 10 anos. E nós, em defesa do edital, destacamos que o edital possui um respaldo em evidências científicas. E aí começaram, então, os ataques, né, de pessoas que dizem que este governo é um governo negacionista, né, negacionismo da ciência. Bom, isso não é verdade, porque logo no início de 2019, o governo Bolsonaro cria a Secretaria de Alfabetização e na estrutura dessa secretaria, né, existia uma diretoria de alfabetização baseada em evidências. Então, esta é uma bandeira do governo Bolsonaro, desde o início, tá? Então, por meio da Secretaria de Alfabetização, nós lançamos várias ações que levam em consideração as evidências científicas. Eu vou enumerá-las aqui rapidamente. Primeiro, o próprio lançamento da Política Nacional de Alfabetização, né, que destaca a importância do uso de evidências científicas no desenho de políticas, programas e ações no âmbito da educação. Em seguida, nós aderimos ao PIRLS, que é um importante estudo internacional de avaliação da literacia de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental. É o PISA da leitura para os alunos do ensino fundamental 1. Nós falamos muito sobre o PISA, que é conduzido pela OCDE, mas há outros estudos também, estudos internacionais muito importantes, conduzidos pela IEA, e de um lado temos o PIRLS e de outro lado o TEAMS. O PIRLS diz respeito à aferição da compreensão textual de crianças entre 9 e 10 anos, né, que estão no ensino fundamental. Então, pela primeira vez, o Brasil vai participar desse estudo. Veja, o Brasil já era signatário da IEA desde 1997 e só em 2019 faz adesão ao PIRLS, a esse estudo. Por meio dele, nós vamos poder comparar o desempenho de nossos alunos com o desempenho de alunos de outros países e aperfeiçoarmos nossas políticas públicas. Professor, eu vejo que o senhor está falando aí de iniciativas, né, da política, e queria saber qual é, até jurídica e formalmente, assim, o grau de internalização dessa política no cotidiano das escolas, sejam públicas ou particulares. Quer dizer, isso é uma adesão voluntária, eu vi que o senhor estimula cursos de adesão voluntária, a catequização, digamos assim, preparação até de pais, mas a gente consegue entrar mudando as escolas ou isso depende dos estados? Como é que é esse ponto aqui, até onde a política nacional chega no cotidiano das escolas? Excelente pergunta. Então, os programas do Ministério da Educação dependem da adesão voluntária dos entes federados, né? Estados, municípios e do próprio Distrito Federal. Então, a adesão aos programas é voluntária. Hoje nós temos mais de 4.400 entes federados que aderiram ao programa Tempo de Aprender, que é um programa de alfabetização escolar. É estados, municípios e o Distrito Federal. Então, nós temos aí mais de 4.400 entes federados que aderiram ao programa até o momento, certo? O Tempo de Aprender é um programa decorrente da Política Nacional de Alfabetização, que tem 4 eixos e 10 ações. Eu destaquei aqui, por exemplo, 2 ações do programa Tempo de Aprender. Esse curso, né, Formação Continuada em Práticas de Alfabetização, e o intercâmbio Brasil-Portugal por meio do curso Alfabetização Baseada na Ciência. Os estados têm aderido? Sim, nós conseguimos aqui, por meio do Ministério da Educação, instituir um grupo de trabalho no qual representantes de estados e municípios, estou me referindo aqui a secretarias estaduais e municipais, né,
por meio do Concede e da Undime. Então, todos participaram neste grupo de trabalho para detalharmos em normativos algumas das ações do programa Tempo de Aprender. Então, veja que o Ministério da Educação está dialogando com as redes, com as secretarias estaduais e municipais na elaboração de seus programas. Então, nós temos esse número, ficamos felizes, né, com a quantidade de entes federados que participam hoje do programa Tempo de Aprender, mas há outras ações. Por exemplo, a participação da Secretaria de Alfabetização na elaboração dos editais do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Então, participamos da elaboração do edital que diz respeito à educação infantil. Então, pela primeira vez na história do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, crianças da educação infantil, lá da pré-escola, entre 4 e 5 anos, terão acesso a materiais didáticos. Eu sei que isso é muito comum para pais de crianças que estão na rede privada de ensino, mas não é algo comum na rede pública. Então, por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, as crianças terão acesso a materiais de qualidade. Então, é um avanço, né? Recentemente, divulgamos o edital do PNLD 2023, do ciclo 2023, para os anos iniciais. E é um edital que leva em consideração evidências científicas, que prioriza as disciplinas de língua portuguesa e matemática, né? Dá destaque, no âmbito da língua portuguesa, à prática da fluência e leitura oral. Veja, olha que avanço. O edital, ele contempla, por exemplo, os critérios que são adotados pelo PIRLS, esse estudo que eu mencionei, para a elaboração de questões que vão aferir a compreensão textual de nossas crianças. O PIRLS, ele parte de uma definição de literacia de leitura, né, que é mais ou menos a seguinte, né? Literacia de leitura é a capacidade de utilizar e compreender, né, as várias formas de linguagem escrita requeridas pela sociedade ou valorizadas pelo indivíduo. Então, você tem aí duas finalidades de leitura: a compreensão de textos informativos e a compreensão de textos ficcionais, de obras ficcionais. Então, diante dessas duas finalidades, precisamos elaborar questões que levem em consideração 4 processos gerais de compreensão de texto. Ou seja, diante de um texto informativo ou ficcional, a criança precisa demonstrar que é capaz de localizar e extrair uma informação explícita do texto, que é capaz de fazer inferências diretas, ou seja, relacionar, né, os elementos do texto, que é capaz de fazer uma interpretação do texto e, por fim, analisar e avaliar aquilo que leu. Então, são 4 processos gerais de compreensão de texto que foram contemplados pelo edital do PNLD 2023. Então, são vários os avanços nas políticas e programas do Ministério da Educação. O senhor está sendo otimista quanto a essas mudanças, essas inovações e esses programas chegarem na vida das nossas crianças. É gradativo e tal, mas está ocorrendo numa velocidade boa a adesão. Pergunto, tem muita resistência, professor, nessa caminhada? Olha, no início de 2019, enfrentamos resistências, mas não tínhamos os programas. O Tempo de Aprender foi lançado em fevereiro de 2020. Não é? Então, o Ministério da Educação tem dialogado com estados e municípios a fim de que as ações, né, apresentadas pelos programas cheguem à sala de aula. Mas nós não podemos impor nada a ninguém. Veja, a União, ela é responsável pela assistência técnica e financeira, tá certo? Então, você precisa levar em consideração a autonomia dos entes federados, né? Não podemos impor nenhuma ação aos municípios e aos estados. É por isso que é importante esse diálogo com o CNE, com o Concede, com o DIME, para que a adesão ocorra e os alunos sejam beneficiados. Ele ouvindo, me lembrei um pouco do processo do agronegócio, mal comparando, mas do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. Teve um momento, não sei quantos anos, décadas já atrás, em que o agronegócio precisou dar uma virada de chave para se remodernizar, passar a atuar com concorrência internacional, agregar tecnologia. E no começo uma resistência assim, não, já sabemos como plantar, plantamos a vida toda e sabemos como fazer.
isso teve uma... Depois, bom, veio novidade, o agro se abriu, virou essa potência que é hoje. O senhor está dizendo aí, me parece que tem um pouco na educação isso, tem uma plantação nova que talvez fazia falta, que aos poucos as portas vão se abrindo para essa novidade, porque os professores também querem ter melhores resultados, né? Exato. Então, veja, o governo Bolsonaro percebe que existe um problema muito grave no Brasil. As crianças não estão aprendendo a ler. Então, veja, primeiro, as crianças precisam aprender a ler para depois ler para aprender, tá? Então, eu sei que há uma discussão, por exemplo, no meio conservador, sobre os conteúdos que são considerados inadequados a crianças, não é? Então, há vários debates a respeito desse tópico, mas nós precisamos levantar uma outra questão. As crianças estão entendendo esses conteúdos porque elas precisam dominar as habilidades envolvidas na leitura, tá certo? Então, de acordo com as avaliações nacionais, mais de 50% das crianças brasileiras têm conhecimento insuficiente em leitura. Então, elas não estão conseguindo compreender aquilo que leem. Então, nesse sentido, o governo cria uma secretaria de alfabetização por meio da qual, né, políticas, programas e ações são divulgadas e elaboradas a fim de combatermos o analfabetismo absoluto e funcional em nosso país. Então, precisamos ter paciência. Começamos com a elaboração de uma política, depois convidamos mais de 50 especialistas que debateram temas relativos à alfabetização, literacia e numeracia. Vamos divulgar em breve um relatório decorrente dessa conferência, que é o RENAB, o primeiro relatório nacional de alfabetização baseado em evidências. É por isso que nós não podemos admitir esses ataques ao governo federal, né, que assinalam, destacam que o governo federal nega a ciência. Não é verdade. Pelo contrário, veja, este documento aqui da Câmara, que foi publicado em 2003, ele foi engavetado pelas gestões passadas. E nós, ao chegarmos aqui, levamos em consideração este e outros relatórios. Então, se alguém negou o uso de evidências científicas, né, no desenho de políticas educacionais, não foi o governo Bolsonaro. Pelo contrário, o governo abriu as portas às evidências. Sim. Professor, o ex-governador Sartori aqui, eu me lembro que tinha uma frase que ele dizia assim: quem quer mudar tudo de uma vez só, acaba não mudando nada, né? Tamanhas resistências. Então, realmente, esse problema que o senhor tem na mão aí, esse desafio, né, que é um problema de décadas, não vai ser resolvido em 4 anos, precisa ter graduação, precisa ter paciência, o senhor usou a palavra, acho que vem ao caso, e ir avançando, e que bom que a gente esteja avançando aí. Professor, secretário, né, a gente se aproxima do final, quero lhe agradecer. E eu ouvi aí uma mensagem final sua, eu sei que o senhor é um homem de fé também, para os pais, né, que estão em fase de alfabetização, sofrendo com essa confusão de aula remota, aula presencial. Ouvi aí a sua mensagem final para os gaúchos. Bom, agradeço pelo convite, é uma satisfação falar sobre as ações da Secretaria de Alfabetização e me dirijo agora aos pais e professores que acompanham, né, este programa. Acessem o site alfabetização.mec.gov.br e lá confiram todas as ações que estão disponíveis gratuitamente à população brasileira. Nesse site há uma coleção que se chama Coleção Conta Pra Mim, com 40 títulos em formato digital, disponíveis gratuitamente aos pais e professores que querem cultivar o hábito da leitura em voz alta, um hábito fundamental para a formação de futuros leitores hábeis. E você, que é professor, que é pai, que está sentindo aí na pele as dificuldades, né, de alfabetizar as crianças neste período de isolamento social, procure no site do Ministério da Educação o aplicativo Grafogame. É um aplicativo finlandês que ganhou a primeira versão para o português do Brasil. Nós temos quase 400 mil downloads, então muitas crianças estão usando esse jogo, que é baseado em evidências científicas, um jogo extremamente lúdico, que tem feito com que várias crianças, né, aprendam a ler suas primeiras palavras e frases de forma muito lúdica e divertida. Então, acessem os conteúdos do Ministério da Educação e saibam, o governo Bolsonaro é um governo que prioriza o uso de evidências científicas no desenho de suas políticas educacionais.
Professor Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do Ministério da Educação, muito obrigado, que Deus abençoe aí o caminho de vocês. Vocês indo bem, nossas crianças vão bem, o Brasil vai bem. E também, claro, sempre, quando se fala da educação, a ideia de que depende muito de nós, pais, da sociedade também, o governo não resolverá, né, professor, todos os nossos problemas. Mas foi inspirador lhe ouvir aí. Sucesso na caminhada, tá, professor? É joia, muito obrigado. O programa Outro Olhar é produzido pelo futuro jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana e até o próximo programa.